Fala, galera! Estamos aqui novamente com o Resenha com o Thiaguinho, em parceria braba, top, com os brabo hoje de Limeira, que é o Central do Amador. Então, a gente está retomando um projeto antigo, que se torna novo de uma maneira totalmente diferente, o Resenha com o Thiaguinho, né? E se inscrevam lá no canal, tá? Central do Amador 25 no YouTube. Lá no Instagram também, @Central do Amador 25. E segue a gente, né? Thiago Pires 92. E hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui. Meu grande amigo, jogador de uma carreira muito linda aí, né? A gente teve boas histórias juntos. Matheus Galdesani. Hoje, estando aqui no nosso primeiro Resenha com o Thiaguinho junto à Central do Amador. Matheus, obrigado por aceitar o convite, irmão. Mais uma vez, você como um grande amigo, né? De longa data. Aí acho que pelo menos uns 20 anos de amizade, né? 20 anos. E agora recebendo você no podcast depois da carreira tão bonita que você tem aí. Ô, meu amigo, primeiramente, boa noite. Agradeço você pela oportunidade, pelo convite. Para mim é algo muito importante ver você assim, dessa forma, crescendo cada vez mais. Meu amigo, meu irmão, desde criança já juntos aí, cresceu jogando bola junto. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos com tudo. Vamos pra cima. Ó, pra vocês verem, hein? Além de um baita jogador, um cara aí que fez história não só, né, fora do estado, como recentemente esteve com a camiseta da Inter de Limeira, mais a braçadeira de capitão, né? Que foi uma coisa que acredito que pro pessoal limeirense aí ficou na memória, que foi também um ano muito especial, né, Matheus? Muito. Que vocês se manteram na primeira divisão, Exato. né, do Campeonato Paulista e fizeram bons jogos, inclusive, né, contra os times grandes, inclusive São Paulo. Exato. Que você acha que foi feliz em dar uma assistência nesse jogo, né, contra o São Paulo, se eu não me engano. Contra o São Paulo foi, acho que 0-0 o jogo, se eu não me engano. Foi contra quem que você deu uma assistência, que você deu aquela arrancada que nós conhecemos, dá o tapa no fundo e dá o tapa pra trás. E quem que era o 9 naquele ano, da Inter? Era pro Felipinho. Felipinho. O Bachola. Bachola. Foi contra o Botafogo de Ribeirão. E foi lá, né? Ou foi aqui em Limeira. No Limeirão, né? Limeira. Enfim, gente. Então, hoje eu trouxe esse brabo aqui, né? E para fazer umas perguntas, né? Para quem aí conhece o Matheus, né? Só da Inter de Limeira. Ele tem um currículo muito grande, um currículo muito vencedor. Aonde a gente começou junto, inclusive, né? Lá no Det Cordeirópolis, né, Matheus? Lá com o professor Valmir, professor Carlinhos, né? Que lembrança. Foi uma época que tinha muito cara bom, inclusive, na nossa idade, né? 91, 92, 93 ali, que a gente é 92, né? Rapaz, era gostoso demais. Meu Deus do céu. E através disso aí, muito deles, né? Além de você que se tornou um baita jogador, a maioria se tornou homem, né? Pelo projeto que o Det tinha, hoje é Céu Cordeirópolis, né? É verdade. Como eu sou, hoje o podcast é aqui, né? Em Limeira, mas eu também sou cordeirópolense, como o Matheus. E naquela época era uma época de ouro, assim, digamos, né? Que era futebol de manhã, de tarde, de noite, segunda a segunda, né? Tá maluco. Cara, é uma delícia. A qualidade dos meninos de Cordeiro ali, cara, é absurda. Era muito menino bom de bola, cara. Muito, muito menino bom. Eu fico até surpreso de não ver mais alguns companheiros meus ali que jogavam comigo, treinava junto, não conseguiu seguir adiante, sabe? No futebol. Mas, cara, é um talento ali em Cordeirópolis ali, é absurdo, cara, Tinha muito cara bom, né, Matheus? Tá doido. E assim, a gente pegava, às vezes, quando a gente fazia aqueles jogos que era contra os 90, os 89, 88, 87, era absurdo, porque era muito cara bom, né, velho? E os 9-2 deitavam. E os 9-2 deitavam nos mais velhos. Aí que tá, porque a gente teve muito cara, né, principalmente da nossa equipe, né, os 9-2 principalmente, 9-1 também. Ali os 90, 9-3 eu lembro de poucos, inclusive que era o Vammer, né, que eu achava que se sobressaía um pouco mais, um ou outro ali, mas o 9-2 era fenômeno. Eu, você, Vaguinho, enfim, que foram, acho que os 3 que mais se destacaram na época também, né, todos nós fomos para clubes, eu acabei me tornando profissional também, verdade. O Vaguinho também, enfim. Então, acho que eu também acho uma pena, né, dessa galera não ter conseguido ter levado uma carreira um pouco mais extensa aí, ter conseguido oportunidade em clubes maiores, porque a gente sabe que o futebol em si não é só futebol, né, Matheus? Tem a parte administrativa também, que é a parte extra-campo, e às vezes isso pode ajudar ou atrapalhar o atleta, né? Com certeza, sem dúvida. E o futebol hoje, cara, é um futebol diferente, cara. Eu tava até conversando antes aqui. Hoje, se o cara não se cuidar, e se o cara não tiver uma dedicação para poder seguir nessa profissão, cara, não fica. O futebol hoje exige dedicação, exige a sua vontade, né? De poder estar lá, de poder aproveitar cada momento.
Cara, então acho que faltou isso também pros meninos também lá, um pouco lá antes, sabe? E, cara, fico feliz, cara, de estar aqui com você hoje, de estar falando sobre os assuntos do passado lá, de quando Nem a gente fala. cresceu, jogou juntos, cara. Caramba, é muito gostoso, era muito bom. E é a época de ouro também, né? Eu acho que, assim, as melhores memórias nossas, lógico que o futebol, tanto você quanto outros atletas que tiveram uma carreira igual você, viveram cada coisa que, cara, qualquer Tá outro louco. menino que sonha gostaria de passar, né? Pô, Sem você que dúvida. aí começou a carreira lá em Cordeirópolis, mas você rodou praticamente o Brasil todo, teve Sim, experiência sim. internacional também, né? Me conta então um pouquinho, que eu sei um pouco, né? Mas gostaria de saber, depois do DET, né, de Cordeiro, você foi pro Rio Branco após isso, né? Fui pro Conta Rio um Branco. pouquinho como foi a experiência lá no Rio Branco. Cara, quando eu saí de Cordeirópolis, assim, foi algo... Foi muito rápido, assim. A gente foi fazer um campeonato, nós fomos fazer um amistoso contra o Rio Branco de Americana e Eu estava no você amistoso, estava, inclusive. acho que nós ganhamos o jogo de 2-1, Ganhamos se eu não me 2-1 engano. o jogo, inclusive. Cara, aí os caras pediu pra nós voltarmos lá, né? Eu, o Vaguinho, acho que fosse esse, se não O me engano. Alex, o Darós, o Pavão. Exatamente. E eu iria depois que Exato. vocês fossem primeiro. Na verdade, no primeiro momento não fui escolhido. Exato. Inclusive, eu jogava de lateral direito. Não sei se você lembra disso aí. Não dava. Só corria, não pensava pouco. Caramba, velho. Inacreditável. A qualidade que você tem, cara, é Hoje, absurda. né? Eu evolui muito também, né, Matheus? Não só com os treinamentos, mas com os clubes. Pós isso, Sim. e daí depois de eu ver meus amigos, foi um espelho pra mim, né? Querendo ou não, que eu precisava melhorar. Sim. Porque assim, mesmo estando do lado de vocês, jogando com só qualidade, mas pô, eu era lateral, corria errado pra caramba. Era muito rápido, tinha força física, mas não pensava, então corria muito errado. E a gente ganhou esse jogo. Eu acredito que nesse jogo eu não fui o Thiago que é hoje, obviamente, mas depois que eu treinei bastante, eu consegui outras oportunidades. Mas naquela época, pô, o jogo que a gente fez contra o Rio Branco foi histórico. Ganhamos e deu frutos, né? Até porque vocês foram parar lá depois. Lá foi muito bom, cara. Eu cheguei no Rio Branco de Americana e eu fiz 2 treinos no Rio Branco de Americana. Eu lembro que o Zé Pulga chegou pra mim no meu segundo treino e falou: Matheus, eu queria que você assinasse pra jogar o Campeonato Paulista. Eu fiquei surpreso, assim, na verdade, né? Muito rápido. Foi muito rápido. E eu falei, como eu vou voltar agora aqui? E eu tava morando com a minha avó não tinha tanta condições na época, assim, eu sei que acabou encaixando com meu pai, foi ajudando. Sim. E, cara, as coisas foi seguindo, assim, sabe? Eu fiquei 3 meses indo de ônibus, né? Minha avó buscava eu mais cedo e ia treinando, voltava 3 vezes na semana, assim, sabe? Era bem gostoso, bem legal. Conheci bastante gente bacana lá e foi muito bom pra mim no Rio Branco de Americana, porque foi uma experiência, na verdade. Eu cheguei lá, cara, o alojamento Daquele jeitão. era meio complicado, né? Eu nunca tinha vivido aquilo. Sim. Você chegava ali, tinha, pô, com todo respeito, tinha escorpião na cama, aranha. Caramba, cara. Era loucura, Caramba. cara. Mas lá foi um momento muito bom pra mim, que quando eu tava pensando em voltar pra casa, não sei se vocês lembram do Fabiano, goleiro, que jogou no São Paulo e tudo mais. Lembro. Ele pegou no meu ombro assim, ele falou: Matheus, não vai embora não, dá uma semana que você vai dar certo. Cara, foi perfeito. Batata. Uma semana, cara, eu não queria mais voltar embora pra casa. Então foi muito bom pra mim lá, foi um crescimento muito legal ali na base. Inclusive foi seu primeiro clube profissional, né? Foi o primeiro clube que você assinou profissionalmente. Exato. Nós fizemos um pré-contrato ali, né, de profissional pra mim, ali na época, ali com o Jorge, na época. E foi bom, cara, foi bacana demais. Eu recebia R$80 na época, ali, ajuda de custo. R$80 é o quê? Praticamente 20 anos atrás, né? Nossa, um pouco mais, cara, 12 anos. Não, aí. 18 anos atrás, praticamente. É isso aí. Você tinha 16, 17 anos, né, Matheus? É, isso aí. Nossa, R$80 naquela época. R$80, dava cara. pra ir no mercado, fazer a rapa e Meu tudo lá, ainda Deus. sobrar pelo menos Nossa, um 5 pra você ia lá no Pague Menos no mercado, lá comprar aquelas bolachas Nikito, rapaz. Era gostoso pra caramba. Dava pra dar uma bagunçada com 80, né? Tá louco. Cara, uma coisa que eu me lembro também, que acho que você fez parte daquele elenco do Rio Branco, que foi finalista da taça? Não, foi Ou foi um ano depois? Não, foi um ano anterior. Mas você tava no grupo na época, né? Eu estava, só que eu não fui Porque você era um ano mais novo. Aí, na verdade, no outro ano eu joguei pros 90 e 91, né? Foi 90, 91. O 90, 91. Você jogou numa idade acima. Tava o Romarinho, que jogou no Corinthians e tudo mais. Olha, tinha só fera nessa época também no Rio Branco, né? Que era uma época também, assim, digamos que do Rio Branco, de ouro, né? Rio Branco nessa época, se não me engano, era 2 ou era 1 do Paulista? Era 1.
Era um do Paulista. Foi, depois caiu. Jogava ainda o Brasileiro. Ou não? Não chegou a... Não, o Brasileiro mas não. jogava a Copa Paulista, jogava a Copinha, jogava, pô, Série A do Paulista. Só de você estar numa Série A, né? Porque tem muita equipe aí que joga a Série A do Paulista e depois o restante não tem mais calendário, né? Exatamente. O restante do ano. Já o Rio Branco era uma equipe que na época... E dava trabalho, né? Pra geral, né? Pegava times grandes e jogava de igual pra igual. Cara, o Rio Branco, a base do Rio Branco era muito boa, cara. Os molecadas boa de bola demais. O profissional também era um time bacana de se jogar. Os caras eram gente boa demais. Tá louco, ela era muito gostoso de jogar. Foi um dos melhores times, assim, de base que eu joguei. Foi lá em Rio Desportivo Brasil e um pouco do Paulista e Jundiaí depois. Cara, foi muito bom lá. Foi uma delícia, cara. Aprendi muito com os caras. Não, muito legal. E pós-Rio Branco? Pós-Rio Branco, você tinha um contrato com o Rio Branco profissional, mas você rodou mesmo com o contrato? Ou você acabou saindo do Rio Branco e assinando com outra equipe? Eu acabei saindo por motivos de questão financeira, né? Essas coisas. Surgiu uma oportunidade do Desportivo Brasil para terminar a base lá. E em comum acordo a gente saiu e fui pro Desportivo Brasil. E fiquei lá o restante da minha base inteira. Joguei o campeonato profissional lá, a Bezinha, pro Desportivo Brasil. Saí de lá e fui pro Paulista de Jundiaí em 2013. E no Desportivo, se eu não me engano, na época que você tava lá, um dos treinadores do Desportivo Brasil era o Fábio Matias, né? Não lembro. Ou ele chegou pós que você saiu. O que eu me lembro que a gente fez um amistoso, eu tava aqui no Independente, inclusive. Na época, meu treinador era o Parraga, né? Que depois rodou Flamengo, rodou Grêmio. Ele era, antes dele vir pra cá, ele era treinador da base do Palmeiras. A gente foi pro Desportivo Brasil e o Fábio Matias estava lá. Cara, não era ele, não cheguei a conhecer. E o Fábio Matias hoje é o treinador do Juventude. Caramba, velho. Pra você ver como o mundo da bola era... Até hoje, às vezes, eu mando uma mensagem pra ele ou outra, ele me responde. E ele é daqui de Santa Bárbara do Oeste. Pertinho. Pô. Ele foi meu treinador depois na taça, se eu não me engano, de 2009 ou 2010, aqui no União Barbarense. Que legal. E aí, depois ele saiu do União, foi pra lá pro Desportivo. E hoje ele rodou Flamengo. Ele é campeão da Taça São Paulo com o Internacional. Né? Hoje o cara é o treinador sensação, se eu não me engano, aí do Brasileirão. Que legal, cara. Né? Ele fez um belíssimo gauchão pelo Juventude, né? Pegou aí Grêmio Internacional, ganhou dos dois. E agora ele tá fazendo um bom começo de brasileiro que pelo legal, Juventude. Cara, inclusive um abraço aí, Fábio. E quando você estiver aqui por Santa Bárbara, dá uma moral pra nós, né? Vem trocar uma ideia com a gente. E no Desportivo? Como foi assim a experiência? Como você terminou a base, chegou a jogar profissional pelo Desportivo? E foi através do Desportivo que você teve essa experiência internacional, primeiramente, ou não? Foi depois? Exato. Lá foi... Cara, o centro de treinamento do Desportivo Brasil... Fenomenal. Eu tive a oportunidade de entrar lá e nas dependências. É top, fenômeno. É top, é coisa linda de se ver. E lá foi onde eu tive a experiência de poder ter ido pra Europa lá, de poder ter jogado no campeonato. Eu joguei 2 campeonatos pra eles lá, né? E inclusive nós perdemos pra seleção brasileira, que tava na época o Casemiro tava. Eu acho que foi o ano que a seleção brasileira foi campeã mundial sub-20, se eu não me engano, né? Que daí, nesse torneio, se eu não me engano, não foi Neymar, não foi alguns medalhões. Mas, mano, tinha Casemiro, Lucas Moura. Exato, esse time. Que era a época dos 9-2 também, que eram os fenômenos ali na época. Oscar, inclusive, exatamente. Que também foi campeão. Eu acho que é o mesmo ano, né, Matheus? Exatamente. Aí nós perdemos pra eles, cara. Acho que foi na semifinal perdemos pra eles. E acredito que deve ter sido um jogão, porque a base do Esportivo esse ano também só tinha Cobrão, né, velho? Perdemos, acho que foi de 2-1 o jogo, se eu não me engano. Jogaço. Não, e outra, a qualidade dos caras absurda, né, cara, também. E o time do Esportivo Brasil, cara, era muito bom. Esse time esse time que nós fomos disputar, nós chegamos, acho que na semifinal, nas quartas de finais contra o Flamengo da Copa São Paulo, da Taça São Paulo. Na época que o De La Torre saiu, foi pro Inter de Porto Alegre. De La Torre centroavante, né? Cara, é um time muito bom, muito legal. E pós o Desportivo? Depois dessa experiência toda que você teve? Paulista Jundiaí. Paulista Jundiaí aí sim foi o ano que você fez o gol contra o Rogério Ceni. No Paulista? Não, esse ano não. Esse ano eu, cara, com todo respeito, assim, foi um jogo maravilhoso pra mim, assim, contra o São Paulo. Onde o Rogério Ceni ainda jogava, acabou o jogo. Ele deu entrevista falando de você, né? Inclusive, depois a gente vai tentar fazer um recortinho aí, colocar a entrevista do Rogério Ceni falando de você. Que eu lembro, eu assisti. E a hora que o cara falou, e o volante lá do Paulista Jundiaí, muito bom jogador e tal. Que moral, hein? Ainda mais do mito, né, velho? Eu sou São Paulino, tá louco. A gente não pode ser clubista, não sou doente por causa disso, mas eu amo
o meu time. Quando o Rogério Ceni falou de você, foi uma felicidade imensa lá. Pô, cara, pra mim foi um momento maravilhoso ali, que o Paulista era um time que ia brigar pra não cair mesmo, né, ali. E fazer o jogo que eu fiz contra o São Paulo ali, né, que a nossa equipe fez contra eles, cara. Foi um baita jogo. Foi um né, baita Matheus? jogo. Acabou o jogo, ele veio assim em direção a mim, assim, me abraçou. Falou, ó, eu vou te dar uma força lá. Cara, e realmente, cara, ele tinha me dado uma força lá, conversou com o pessoal e chegou, né, até o pessoal chegou a proposta, só que daí o meu antigo empresário acabou não aceitando, não sei por alguns motivos, e fui descobrir depois isso. Caramba. Isso que é o pior, né, Matheus? É o Nossa, que aconteceu comigo também, depois até comento, num tempo atrás, quando eu estava no Corinthians Alagoano. Mas enfim, é outro assunto, o convidado é você. E é meio complicado. Se talvez naquela época você tivesse aceitado o convite de São Paulo, como seria? A sua carreira foi brilhante, muito boa. Pô, você passou por gigantes do futebol brasileiro. sim. Mas naquela época, inclusive, o São Paulo era uma das potências, né? Sempre no foi, futebol né? brasileiro. Hoje, eu sou São Paulino, hein? Mas tá numa. Como que eu posso dizer? Numa difícil trilha aí, por tudo que o São Paulo já foi, né? Aham. Acredito que vai voltar, inclusive agora com o SAF, com um monte de coisa acontecendo. Mas o que o São Paulo era naquela época, né? E era o Muricy, se eu não me engano, né? O treinador. Eu acho que era. Imagina trabalhar com o Muricy e Rogério Ceni. Tá louco. Cara, seria uma experiência incrível pra mim, assim. Mas, cara, eu confesso pra você que eu sempre falo isso aí. Deus nunca faz nada errado. Não. E ele fez a minha vida de uma forma diferente, assim, onde eu tive que aprender muito, muito. Porque nesse período eu fiquei praticamente um ano parado em casa por conta dessa negociação, por incrível que pareça. E, cara, é uma conversa muito longa de se levar assim. A minha Sim. sogra começou a mexer com futebol, advogado. Eu lembro Você disso, seu lembra? sogro, que tentaram me ajudar também na época. Exatamente. Você tava jogando aqui pra gente, os amistosos, alguns Exato. torneiozinhos, lembra? Ó, pra quem não sabe, o Matheus já vestiu a camisa do Benfica aqui em Limeira, tá? Pra quem não sabe que o Matheus já jogou futebol amador, já jogou, né, Matheus? Já joguei. E jogou aqui no Benfica com a gente antes, ó, pra vocês verem como a gente tem com um projeto aqui hoje, que é a convocação, que a gente tá pegando os jogadores até sub-23 Uhum. pra fazer amistosos contra times profissionais. Será que eu tenho idade pra isso Eu ainda? queria também, viu, velho? Eu queria, de verdade, ô Matheus, ter a oportunidade de ter pelo menos aí 23 ou menos, que talvez a gente encaixaria em algum clube aí, né? Acho que o futebol deve ter. E na época o Matheus, por essa negociação, acabou ficando um tempo parado, e pra não ficar sem clube, na verdade, né? Ele veio jogar com a gente. E querendo ou não, o homem também fazia diferença nessa época aí. E depois disso, do Paulista, você ficou esse ano aí, praticamente sem clube, né, Matheus? E pós isso, como é que foi? Cara, foi um ano difícil pra mim, assim, porque minha esposa tava grávida, né? E Na primeira, na primeira, que na já minha tá primeira enorme filha, hoje em dia, que na né? verdade ela tá até vendo. Tá vendo? Tá vendo o Manda um programa abraço agora. pra família aí, pras filhas. Um beijo, meu amor, um beijo, Estela e Alice. Eu falei pra ela que, ó, não vai falar de mim lá. E ela falou assim, não vai falar que eu sou fofinha. Ela falou, Agora esquece. E outra, tá falando com o papai babão, não tem o que fazer, né, Ah, Matheus? eu- Ainda que você tem 2 meninas, como é que faz, cara, né? eu sou apaixonado. Tem nelas. que... É Tá 3 louco. mulheres, né? E a Três gente já mulheres. sabe quem manda, né? Não tem o que Com fazer. certeza é elas. Muito bom, cara, muito Pô, bom. cara, é uma delícia, cara. Que você perguntou mesmo? Esqueci. Sobre depois do Paulista de Jundiaí, Paulista de como é que Jundiaí. foi? Você ficou esse um ano parado? Foi É. difícil, né? Foi difícil pra mim, assim. Meu sogro teve que segurar toda a barra, assim, dentro da casa que eu tava morando com Ailton, meu o sogro. homem era fera. É, né? É muito Cara, fera. foi um- Excepcional na época. foi um Inclusive, pai. ele me ajudou muito também. É um pai pra mim, assim, me ajudou pra caramba. Tanto ele como a minha sogra, né, a Tainá, me ajudaram Sim. demais, né? E durante todo esse tempo ele pegou e falou pra mim, Matheus, você não vai trabalhar, porque na época eu ia trabalhar. Eu ia lembro. mandar o currículo Você na tava trabalhando cerâmica. na Fontanela, você Fui fazia trabalhar na Fontanela. vários biquinhos aí pra ter um dinheirinho. Exato. E eu conhecendo você, você não aguenta ficar parado, né, irmão? Não Você fica aguento, doido, cara. não tem o que fazer. Eu tava agoniado, minha filha tinha nascido, né? Sim. E, cara, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tava morando com meu sogro. Ele falou, não, você vai voltar a jogar bola. Ele falou, desse jeito, você vai voltar a jogar bola. A culpa não é sua. Ele falou, Deus vai te abençoar. Cara, deu, assim, um ano, cara, exatamente um ano. Puxado. Nossa, foi triste, mas aí Deus preparou todo um caminho, assim, onde minha sogra conheceu o Gilmar Veloz, cara. Olha, Um cara. empresário, assim, de sucesso aí, né? Era aí, pelo menos era bem falado. Cara, esse cara conversou lá no Juventude, lá pra mim, e me colocou lá, cara, ele com a minha sogra, pra jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, e eu tava um ano parado.
que era o Roger Machado. Foi a primeira vez sim. dele como treinador. Sim. Cara, foi onde eu trabalhei com ele lá. Então, cara, foi espetáculo lá também ter trabalhado com o Roger. Saí depois de um ano, fui pro Juventude e lá eu comecei toda a minha carreira de novo. Foi através desse momento. Entre aspas, do zero, né? Do zero novamente. Voltando aí praticamente a ter uma vida realmente como um profissional Exato. de futebol, né? Jogador Exato. profissional de futebol. E como foi essa experiência lá? Jogar o Gauchão, jogar a Série C ou você jogou só a Série C? Eu joguei só a Série C. Não, minto. Eu cheguei lá pra poder jogar O Gaúcho ainda. o Gaúcho, exatamente. Eu joguei uma parte do Gaúcho ainda, sim. E depois fui jogar a Série C. Aonde você foi titular a maioria dos jogos? Na Série C, sim. E arrebentou, né? Praticamente. Porque, assim, eu acredito que, até pela qualidade que a gente sabe que você tem, na Série C, com todo o respeito do mundo, tá, gente? Você deve ter sobrado. Cara, vou falar pra você uma coisa. Foi um ano, assim, que eu mais bati, cara. Jogou de 5 ali? Cara, eu batia demais, cara. E você me conhece. Não, conheço. Cara, eu tava batendo muito. Eu tomava muito cartão. Não, e você tem essa questão de ser um jogador de mais pegada, mas a qualidade que você tem até com saída de bola, Tem. né? Eu, assim, Thiago, se eu fosse o treinador, colocaria você ali de segundo volante fácil pra você fazer meu time jogar. Mas o que você deve ter batido nesses caras aí... Bati bonito ainda. Muito cartão, Matheus? Muito cartão, mas mesmo assim, cara, quando eu tava suspenso, voltava, o Roger me dava a oportunidade de jogar. Então ali foi muito bom, porque eu aprendi muito com o Roger. Depois o Roger falou muito comigo. E meu sogro falava muito comigo, Matheus, calma, você não é jogador de tanta marcação e você tem que ter paciência. Cara, e ali... Mas eu também era um cara meio descabeçado pra algumas coisas. Você era bem nervosinho, né, Matheus? Nervoso demais. Cara, e ali... Por isso que foi um momento de muito aprendizado também pra mim ensinar nessa época como profissional. E outra, você pegou um clube grande, porque querendo ou não, hoje o Juventude é Série A, mas na época o Juventude tava tendo uma ascensão diferente novamente, Exato. né? Tava voltando aí a entre aspas, aparecer no cenário, Exato. né, do futebol brasileiro novamente, que o Juventude também, como a maioria dos clubes, né, acaba passando por uma crise. Exato. Hoje, como tá na Série A, acredito que tá bem estabilizado, né, com um treinador muito bom, como eu citei agora, jogadores muito bons também. Pô, o Nenê lá, 40 e tantos anos, com a camisa 10 do Juventude lá, e arrebentando também ainda aí, acho que acredito que ele tá machucado, né, mas tomara que volte em breve, porque ele mesmo depois dos 40, coloca muito novinho no bolso aí, nem precisa falar, porque a qualidade que esse homem tem é muita coisa. E nesse ano vocês chegaram a subir ou fizeram um bom campeonato? Fizemos um bom campeonato, mas não subimos. Até porque também o Roger... Ele pediu pra sair porque ele tinha uma proposta. Acho que ele foi até pro Grêmio depois disso. Já era a Série A, né, na época. Aí né? depois veio, acho que outro treinador, esqueci o nome dele agora. Aí o nosso time deu uma desestabilizada, assim, sabe? Mas eu acho que se ele continuasse, nós tínhamos subido naquela época. Olha, e pra você ver, hoje o Roger Machado, depois do Juventude ali, como você comentou, que foi a primeira oportunidade dele, hoje o cara aí passou pelos, acho que os maiores do futebol brasileiro aí também. Cara, ele, por poucos clubes aí que acho que briga, pelo menos por uma Libertadores, não deve ter passado, né, depois disso. Cara, ele é fenômeno. Ele parece ser um cara muito bom. Muito bom. E bom de grupo e, cara, bom treinador, cara. Bom treinador. Foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei. Ah, maravilha. E pós-Juventude? Pós-Juventude, Rio Claro. Lembro. 2015. Que inclusive a gente fez lá um treinamento, né? Exatamente. Você lembra disso? Eu, Baguinho, demos um treinamento com você lá. E ó, e o cara tão teimoso, aí já era 2013, 2014. Era 2015. Olha, pra você ver, ó, nem eu lembro do que eu passei. Enfim, naquela época, como é que foi passar ali? Era uma Série A1, né? O Rio Claro com uma equipe até que bacana naquele ano, né? Tinha bons nomes. Nando né? Carandina jogava lá, você conhece? Nando Carandina, se eu não me engano. Alê. Nossa, cara, tinha um bom time esse Alê ano. Richard, goleiro. Quem que era o meia que depois se tornou diretor no Rio Claro? Além do Nando. Não era o Alex Afonso? Alex Afonso é o atacante, né? Ele é ídolo lá, se eu não me engano, no Rio Claro. Então, aí tinha o lateral também, que era o... eu esqueci o nome. Enfim, o time de vocês era muito bom. Muito bom. E como foi ali disputar a Série A1, jogar contra os grandes também do Campeonato Paulista e também se destacar? Cara, né? Porque naquele ano você fez um paulista muito bom também. Como eu disse pra você, foi um recomeço pra mim no Juventude. Sim. Saindo dali, eu vim com uma outra cabeça pro Rio Claro. E eu tava dentro de casa, eu moro em Rio Claro hoje. Sim, sim. Cara, ele foi muito bom ali. O Buião, na época, treinador, me chamou e falou, eu quero você.
Cara, ali foi muito bom. O time me acolheu de uma certa forma ali, cara, onde meu futebol cresceu, cara. Deu uma ascensão, né? E Nossa, outra, você jogou já de segundo volante e Segu- meia ali, né? segundo Em Rio volante. Claro, né? Aí Exatamente. quando às vezes o meia ali não tava muito bem, ele te avançava um pouquinho também, né? Exatamente. Até porque você tem uma boa finalização, um bom passe, então Exato. acho que te Não, ajudou com isso, né? Foi muito bom, cara, porque assim, o nosso time foi bem no campeonato, não caímos esse ano. Jogamos contra o Palmeiras lá na casa deles. Na época ele estava na Arena Barueri, porque ele estava construindo um Não, estádio novo, não né? foi lá mesmo. Ou já era no Aliança? Era no Aliança mesmo. Olha, já tava pronto. Cara, eu joguei lá e esse jogo eu arrebentei com o jogo, cara. Acabou o jogo, os meninos falaram pra mim, o Nando, eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou pra mim e falou assim, Matheus, pode aguardar que seu telefone vai tocar. Cara, de verdade, foi uma mudança, assim, que no 2 jogos depois, eu peguei e fiz um gol que garantiu a nossa vaga na Série A1, que foi contra o 15 de Piracicaba. E foi em casa o jogo. Foi em casa o jogo, exatamente. Nossa. Ganhamos de 2-1, se eu não me engano, o jogo. E você fez o gol Fiz o gol. não do acesso, mas de manter o Rio Claro na Série A1. Exatamente. Aí dali eu fui pro esporte. E no esporte, cara? Eu não quero entrar em polêmica, como eu comentei com você antes. Mas como você foi pro esporte após o Paulistão, né? Até a saída do Rio Claro. Você sente que talvez você foi pro esporte com uma promessa e lá dentro acabou não acontecendo como você esperava? Ali pra mim, cara, foi angustiante. Porque, cara, o time era muito bom, cara. Diego Souza, André, Marlone, Nossa, era um ano que tinha muito cara bom lá dentro, né? Pô, os caras acho que classificaram esse ano, 2015. Eles classificaram pra Libertadores, se eu não me engano, tá? Ou Libertadores ou Sula, né? Eu acho que foi um uma dos coisa dois, assim. né? Cara, E estavam bem na Copa do Brasil também, né? Nesse ano. E a época o treinador era o Eduardo Batista. O Eduardo Batista era um cara... Que hoje tá no Mirassol, se eu não me engano. Não, tá no né? Novo Horizontino. Novo Horizontino. Cara, muito bom treinador. Cara do bem demais. Gostei muito de trabalhar com ele também. Só que eu ia pros jogos, não entrava, cara. Eu ia pros jogos, não entrava. Às vezes ele me levava, sabe? E às vezes ele não me levava também. E, cara, ali pra mim foi angustiante. Eu falei, caramba, velho, eu tô numa Série A hoje, né? E agora eu não joguei. O que vai acontecer? Cara, comecei a conversar com a minha esposa. Falei, amor, e agora? Vamos ter que voltar tudo pra trás de novo? O que será que vai acontecer? E ela virou pra mim e falou, amor, vai dar tudo certo. Ali foi, cara, é que eu não sei... É uma história muito longa ali dentro do esporte. Porque eu conheci o Marlone também. O Marlone foi um cara... Inclusive, que quando eu comecei com o canal, pra quem não sabe, esse cara aqui, ó, é um dos caras que me deu muita moral nessa época, que não sei se você lembra. Matheus, manda um vídeo pra mim aí, dando um salve pro resenha do Thiaguinho e tal. E você mandou mensagem pra alguns feras aí. Um dos que me mandaram foi o Marlone. Foi, cara, eu não Você lembro, lembra disso? cara. Você não lembra, né? Tô lembrado, eu tenho o vídeo cara. até hoje, depois eu vou te mostrar nos mesmo? bastidores aqui. Ele mandou, pô, Thiaguinho, parabéns aí pelo canal. Resenha do Thiaguinho, que Deus te abençoe. Pô, que legal, e boa cara. sorte. E, ó, e onde a gente tá chegando aí, né? Que retomando. Não, esse menino aí cara, foi... que cara fenômeno. Que Ele cara é muito, fenômeno. muito pra cara mim. fenômeno. Ele foi o que mais me ajudou, cara. E jogou também só em time grande, né, velho? Muito. Ele é um fenômeno de pessoa. Ele e a família dele, assim, é extraordinário, cara. Me ajudou a chegar mais perto de Cristo ali também. Cara, ali foi impressionante. Que na época você sempre foi muito próximo, né, Matheus? Isso aí, você sempre teve esse apego religioso também, que é muito importante. Mas ali foi mais, qualquer cara. Pra qualquer um. Só que tem coisas e pessoas que fazem que a gente se apegar um pouco mais e é onde a gente vê realmente a verdadeira verdade. Com certeza. Não, ele foi transparência uma das peças fundamentais pra mim, assim. Mas ali no esporte, cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi um aprendizado muito grande também, né, Matheus? Mesmo que você tenha jogado pouco, né? Mas só de você ter isso no currículo também faz diferença para amanhã depois as oportunidades que chegaram também, né? Com certeza. Porque assim, teve troca de diretoria também? Não, mas foi só a troca de treinador ali. Aí foi nisso que você teve menos oportunidade. Aí veio o Falcão. Falcão, rei de Roma. Ah, eu lembro. Entendeu? Verdade. A gente até teve uma conversa na época, depois que você saiu do esporte, a gente chegou a conversar sobre. E você comentou que tinha trocado... Aí eu só não lembrava que era diretoria ou treinador, e aí foi quando você teve menos oportunidade. De verdade, com todo respeito à carreira que o Falcão tem como jogador, cara, mas ali pra mim foi um momento um pouco complicado, né? Com ele ali, porque como jogador ele é um fenômeno, mas como treinador pra mim ali foi uma decepção ali, não só pra mim, mas acredito para os atletas ali. Né? Pelo conhecimento que ele tem, né, cara? E debandou também, né? O esporte vinha muito bem, depois que ele veio, também teve uma mudança de postura do elenco, né? Exatamente.
Mas ali foi bacana, porque eu conheci bastante caras bacanas ali. Diego Souza, Durval, Você vê, só Magrão. cara que não jogou em lugar nenhum, pô. Esse Durval aí que quase não dá risada, imagina Tá a história louco. que esse cara tem. Os caras respeitavam ele de O uma cara forma jogou com o Neymar, extraordinária. jogou no Tá Santos. louco. Imagina a história de um homem desse. Tá Imagina a gente chegar num cara desse um Meu dia, Deus. Matheus. Cara, ele não dava risada. Era meio difícil. Tá todo Era dia aquilo ali todo- mesmo? Era real? Não aquilo era ali. personagem? Cara, gente boa demais. Não era personagem, era o jeito dele, cara. Olha que da Era hora. o jeito dele. Rústico e sistemático. Rústico, sistemático, cara. Da Era hora. difícil o cara brincar com Da ele hora. lá. Já o Diego Souza deve ser uma resenha Tá fenomenal, louco, né? aquele E o Danone cara. do homem? Era muito? Ah, o homem gostava. Você nunca foi de beber, né? Mas às Não, vezes não, você via os caras, né, velho? Na verdade, eu nunca cheguei Não, você nunca ver nada, foi. assim. Mas assim, que outra? Na resenha do cara não tinha como ir Tá também, né, Matheus? louco. Casado, com filho, o Não homem dá. gosta do Danone infinito, Tá né? louco, não dá. Ele, cara, ele é um fenômeno, cara. Ele, quando ele tomava os Danone dele lá no outro dia, que ele chegava mais ou menos assim, meia boca, mas quando ele chegava pra treinar, cara, Não tinha pra ele. ninguém tomava a bola do cara, pô. Não tinha. Esquece. Dá pra ver, depois ele saiu do esporte, foi pro São Paulo, o que ele fez no São Tá Paulo ali. louco. Ó, ele não sei quantos anos ele tá hoje. Tem o Caleri, tem os caras que estão lá hoje. Mas se ele tivesse, cara, acho que mais 1, 2 aninhos ali, acho que ele passava todo mundo em gol ali. Sim. Só não ia ganhar do Luiz Fabiano, eu acho. Do mais, o homem é embaçado. Ele é embaçado, Não tem o que cara. fazer. E depois do esporte? Aí vamos falar agora de coisa feliz aí. Depois do esporte, pra onde que você foi, Matheus? CRB. Aí ali... Ali foi... E aí eu confesso pra você, não vou falar que no esporte eu não te acompanhei, eu acompanhei, mas por acontecer o que Mas não aconteceu, jogava, é né? normal. É normal. Mas no CRB eu te acompanhei demais. Porque como Bem, eu joguei no Corinthians Alagoano, Aham. e quase fui pro CRB também Aham. na época, né? Isso em 2012. Aí fiquei entre CSA e CRB, Aham. que é uma das coisas que aconteceram na época, que o bastidor ali, enfim. E, cara, eu torci demais pra você. Obrigado. Muito, eu assistia quase todos os seus jogos. E se a Obrigado. gente tivesse aqui, se eu não tivesse mudado de celular, tudo, eu ia te mostrar, porque toda vez que você fazia um gol, dava uma assistência, eu ia bem, eu te mandava uma mensagem. Matheus, parabéns pelo jogo. Mas é verdade, é verdade. Matheus, parabéns pelo jogo, assisti aqui. Pô, e foi uma série B brilhante pra você, né, Matheus? Então, tanto o Alagoano como a Série B foi algo muito especial pra mim, porque eu nunca tinha feito tantos gols assim, cara. Na temporada ali... Balançou muito a rede do Rei Pelé lá. Pô, eu fiz 7 gols, cara, na temporada, E como volante. como volante. Então foi É um muito, baita número. foi muito bom pra mim. Aí dali, cara, Aí que a carreira- ascensão realmente chegou e Chegou. ficou, né, Matheus? chegou. Do CRB, depois do Alagoano, que você foi... Nesse ano você foi campeão alagoano? Fui campeão alagoano. Campeão alagoano, se mantiveram na Série B, né? Exato. Com o CRB, fizeram até que uma... Quase Quase subimos. subiram, Ficamos, acho que ficaram em quinto ou sexto, alguma coisa assim, né? Acho que faltou, se eu não me engano, acho que foi um empate ou uma derrota se estiverem acabando É. a Série B, que acabou deixando vocês mais longe, assim, do acesso, O que né? acontece? Nós fizemos um primeiro turno do Brasileiro Muito extraordinário. bem, vocês estavam... Extraordinário. E sempre no G4, né? Sempre no G4. Extraordinário, cara. Aí no segundo turno nós ficamos 10 jogos sem ganhar. E aquilo ali, cara, o que manda hoje na Série B é o segundo turno. Não tem o Ponto. que fazer. Não Você adianta você pode- fazer um primeiro turno fenômeno e cair no Ponto. segundo. Você tá vendo os campeonatos aí como Olha é o que é? Corinthians ano passado, Madraga, primeiro turno, segundo turno, se tivesse mantido, era campeão no brasileiro. Exatamente. Então, cara, a nossa equipe ali deu essa brecha, assim, sabe? Para algumas coisas. Mas mesmo assim, fizemos um bom campeonato, cara. Ali foi uma das melhores campanhas do CRB, cara. Eles falavam que era o CR Bayer. Ah, verdade. Desse jeito, cara, na época. CR Bayer, verdade. CR Bayer. E você era o Gauss e Dani. Gauss e Dani, cara. Na época, os caras colocaram esse nome aí, cara. Lá. Eu lembro disso aí. Que resenha, cara. E depois CRB foi quando você foi pro Curitiba? Após isso? Foi pro Curitiba. Aí ali também, Ali- pô, Curitiba, você, com todo o respeito do mundo. Palmeirinha mesmo sofreu na sua mão. Foi, e outra, cara. teve outras equipes também, mas esse jogo contra o Palmeiras, inclusive, você comeu a bola. Foi um E momento fez bom. o gol da vitória, né? Em Cara. cima do prazo, inclusive, que eu lembro muito bem desse gol. E nós estávamos muito bem no campeonato, no Paranaense também. O time encaixadíssimo, Acho que campeão. isso que eu ia falar, vocês foram campeões paranaenses, Campeão né? em cima do Atlético. Cara, jogamos muito. Primeiro turno do Brasileiro, lá em cima da tabela também. Cara, o jogo contra o Palmeiras. Que foi o primeiro jogo do Brasileirão, se não me engano, não foi? Primeira rodada Do jogo do Palmeiras? do Brasileiro, não foi? Não. Foi mais pra frente. Eu lembro que o meu empresário pegou e falou assim pra mim, assim, ó, Matheus, eu preciso que você arrebente nesse jogo. Faça um negócio diferente aí pra mim. Exato, porque eu não era do Curitiba ainda, só tinha contrato com eles aquele ano. Você tinha contrato com... Com o Mirassol. Na época você fez um contrato com o Mirassol e foi Exato, emprestado pro Curitiba. Exato. Aí meu empresário falou assim, ó, só arrebenta com o jogo. Por favor, só arrebenta e deixa o restante comigo. E você gosta desse Cara, desafio, né, velho? E eu falei, não, deixa comigo, vai dar tudo certo. Cara, no jogo, cara, deu tudo certo, cara.
Cara, dava tudo certo. Não errou Eu dei um passe. caneta nesse Deu- jogo. Isso que eu ia falar, você deu caneta nesse jogo, fez gol. Fiz gol, cara. Foi um momento ganhamos de 1-0 o jogo. Cara, meu empresário tava com a faca e o queijo na mão. Aí os caras foram e me compraram lá, entendeu? Olha que coisa linda, Foi muito cara. bom lá pra Eu mim. lembro que acho que a torcida do Curitiba fez até uma ação lá Fez uma pra ação, comprar o exatamente. Matheus Fizeram um Galdesani na movimento época. na época lá pra comprar e tudo Que mais. foi fenômeno, a gente acompanhou aqui, a gente, pô, Cara. olha onde o Cordeirópolense, amigo nosso, Matheus, tá chegando, Não, cara. foi gostoso demais lá, cara. Só que o que acontece? Futebol é resultado, né, Tio? Sim. E se você não demonstra resultado, você acaba sendo criticado. E é normal, cara, do futebol. Pode ser no amador, pode ser na várzea. Cara, no profissional é a mesma coisa. Não tem o que fazer. O nosso time começou a decair, cara, no campeonato. E eu lembro como o Kleber Gladiador, chegou pra nós assim na mesa e falou assim, ó. Nós estávamos na mesa jantando. Ele falou assim, cara, faz quanto tempo que o Curitiba tá brigando pra não cair? Aí os caras falaram, pô, 3, 4 anos. Eu, cara, se não melhorar, vai cair esse ano. Cara, foi batata. Porque assim, o Kleber, ele era uma peça fundamental pra nós. E fazia gol também, brigador, arrumava confusão, mas o homem fazia gol, decidia. Ele era uma peça fundamental. Ele dentro de campo era uma coisa. E fora do nosso time, a nossa equipe se comportava Totalmente de outra forma. outra equipe. De outra forma. E quando ele saiu, que ele ficou acho que 12 jogos ou 13 jogos fora, e punido, cara, nossa equipe foi Debandou. outra, cara. Foi outra. Assim, então nosso time caiu naquela época para a segunda divisão. E ali depois, no outro ano, eu saí, né? Dali e fui pro Atlético. Mas, cara, eu saí de lá questionado. Você foi a pior contratação que fizeram, né? Depois sobrou para mim depois. Mesmo depois de todo o campeonato que você fez, provavelmente Exato. o primeiro turno ali e tal. Exatamente. Cara, mas assim, aquilo para mim foi um baque, na verdade. Porque eu nunca tinha tido aquela pressão de a torcida pegar no pé daquela forma. Uma torcida tão grande como é a torcida paranaense, tanto por Atlético quanto o Curitiba, são apaixonados, né? Cara, eles são apaixonados. E eu, cara, amo o Curitiba. O Curitiba, pra mim, foi maravilhoso. Deus foi bom demais pra mim. E divisor de águas também, né, Sim, Matheus? cara. Porque depois de tudo isso, você saiu do Curitiba, né? E foi pro Atlético Mineiro. Foi pro Atlético Mineiro. E como que foi o Atlético Mineiro? Já é um patamar, com todo respeito ao Curitiba, Sim, claro. totalmente diferente, né? Uma equipe ali que já estava na Série A há muito tempo, Claro. né? Acredito que já estava com a SAF na época, ou ainda não tinha, só que tinha o Banco BMG na época, que era um patrocinador que tinha Cruzeiro, Flamengo, Vasco, enfim, todo mundo ali. E como foi essa experiência e ter passado, porque o Atlético Mineiro não, né? O Curitiba, top. Mas o Mineiro também é um campeonato muito forte, Brasileirão, inclusive, nem precisa falar. E são apaixonados também. E é uma torcida, eu acredito que até maior do que a do Coxa, né? Cara, eu vou falar pra você assim uma coisa. Ali foi muito bom pra mim também, porque eu tive muito aprendizado ali com pessoas que foram campeão da Libertadores, né? Cabeças, com outra mentalidade. Já tinham também. passado alguns pela seleção brasileira também, inclusive. Exatamente. Né? Então, pra mim foi bom. Eu cresci ali, né? Como profissional também. Eu comecei a aprender mais lá, cara, como profissional também. Porque o Leonardo Silva conversava muito comigo. O zagueiro, né? Que na época era o capitão, exatamente. Né? E, pô, nem precisa falar a história que ele tem ali no Atlético Mineiro, né? Hoje ele é um dos diretores, né, de futebol do Atlético. Ele tá lá, acho que ele e o Vitor tá trabalhando lá. O Vitor goleiro, né? Goleiro. Verdade. E, cara, pra mim foi bom demais. Eu consegui jogar 22 jogos do Campeonato Brasileiro lá. Nós classificamos pra Libertadores. Isso que ia comentar. Classificamos pra Libertadores. Vocês conseguiram ir pra Libertadores. E com um time, assim, com todo o respeito do mundo, muito bom, que podia ter sido até melhor, né? Mas, assim, cara, só fera. Tá assim, tirando o Leonardo, qual foi o cara ali que você também mais se impressionou naquele elenco do Atlético Mineiro, assim? Cara, como eu te disse, eu joguei com alguns caras, assim, feras. Mas de talento, a parte técnica, pra mim, Casares. Ele é venezuelano. Venezuelano. Não tem nem tamanho, né? Mas o que ele batia na bola. Cara, ele é muito E muito inteligente. Ele é muito craque, cara. Ele é muito craque. A bola podia vir da forma que viesse. E depois esquinhaca, né? Cara, eu sei que amigo, mas gostava das coisas. Eu gostava do terceiro tempo, né, irmão? Ele gostava. Mas o cara era fenomenal mesmo. Cara, uma pessoa assim extraordinária também. E, cara, é craque. Craque de bola. Craque de bola. Porque você viu muita gente. Você tá falando que o cara é craque porque ele era craque mesmo. Craque de bola. Eu vi, qualidade, ele. O que mais me impressionou, assim, de grupo,
cara, que os caras respeitavam de uma certa Profissional forma. em todos os sentidos. Kleber Gladiador. Que foi no Curitiba. Tá louco, esse cara... Eu assisti esses dias, vou até dar uma moral pra outro canal aí, que é o canal do Cartolouco, Sim. que agora o Kleber Gladiador joga Várzea, né? Sim, sim. Ele agora, acho que ele virou comentarista no SBT, alguma coisa assim, em algum canal hoje de uma TV importante, e ele joga Várzea lá na cidade dele. É isso E aí. ele continua o mesmo cara, Aí é velho. Osasco, se não me engano. Dentro de campo é tempo ruim. Com ele não tem história. O cara pode ser amigo, pode ser o que for. Só que a hora que acaba o jogo, ele vai lá, abraça todo Exato. mundo, conversa com todo mundo. Parece que é outra pessoa. Não, ô Ti, de verdade, cara, ele botava um respeito. Todos os atletas respeitavam ele. De uma forma, assim, extraordinária, cara. E tudo que ele combinava com nós, no grupo, Era que dito ia e feito. brigar com a diretoria, ele conseguia. Então, foi um cara, era capitão de verdade mesmo, assim. Pra mim, foi um... É que o pessoal, a única um cara coisa que que me reclamava dele não era como era um mau profissional, e sim que ele, às vezes, brigava por muita coisa que, às vezes, não tava fora da razão. Cara, mas é o jeito dele, cara. E ele é daquele jeito. Por isso que o apelido dele é Gladiador. Ele é assim, cara. Gladiador totalmente. Ele é assim. E depois do Atlético, você foi pro Inter, né, Matheus? O Atlético Mineiro foi pro Inter. Você teve aquela oportunidade de ir pro Inter, onde também ia jogar Libertadores na época, né? Exatamente. Cara, e aí teve uma notícia triste, Cara, né? ali Pra pra todos mim, nós. Ali foi uma tristeza, Foi na um verdade. baque, né? Foi um Pra baque. todos nós que gostamos demais de você, É. quando soubemos. Inclusive, ia ser foi no dia da sua apresentação, é Dia da isso? Explica apresentação. pra nós aí. Eu cheguei lá, saí do Atlético, fui pra lá. Cara, foi um melhor ano da minha vida. Eu tava treinando em Cordeirópolis, até com o Valmir. E pra poder me A gente preparar tava e treinando chegar... junto, Tava fazendo treinando junto. areia, fazendo Exato. físico no campo, todo dia, inclusive. Tava treinando pra poder chegar bem, cara. E foi um dos melhores anos da minha vida de ter chegado fisicamente bem, pra não sentir tanto aquela parte física, né, da pré-temporada. Pré-temporada e tal. Cara, treinei os primeiros dias, tranquilo. Meu primeiro treino com bola, exatamente, o meu primeiro treino com bola. Eu rompi os ligamentos. Cara, Caramba. todos os ligamentos cruzados do meu joelho. Caramba. Anterior, cara. posterior, pegou tudo. E aí foi uma lesão assim que pra mim foi um infelizmente baque. te tirou o ano que eu acredito que seria de perdeu o ouro pra você. Cara, eu não sei o que seria, Ti, mas foi um ano assim que eu tive uma escolha. Surgiu uma oportunidade para eu para o Emirados na época e o Inter. E eu conversei com a minha esposa, eu falei assim, não, eu quero ir pro Inter porque é um sonho meu jogar uma Libertadores. Eu quero jogar uma Libertadores. E vai ter muita oportunidade. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, caramba, ia ser uma grande oportunidade pra mim. Caramba. Ia ter muita chances de jogar. E você foi com uma baita expectativa também, Exato. né, Matheus? Por os últimos 2 anos você ter feito no Curitiba muito bem e depois no Atlético também muito bem, né? Você Sim. não chegou no Internacional como qualquer um, né? E quem me contratou na época foi o Rodrigo Caetano, Que hoje ele é- na seleção brasileira, hoje, se eu não me engano. Que ele passou por Flamengo, passou por Exato, Atlético Mineiro. Exatamente, Nossa, ele que me e contratou. hoje ele tá na seleção. Então, Caramba, cara, olha. E, cara, é um cara espetacular também. Então ali foi o momento de um baque, como você falou, um baque pra mim. Cara, foi difícil cair a ficha ali, cara. Nossa, eu imagino. Ali. Cara. Mas depois de um tempo assim, caiu. Eu falei, não, eu tenho que... Agora me cuidar, eu né? tenho que me cuidar, tenho que ficar bom pra poder voltar o quanto antes aí, poder render aí de novo no futebol, né? Mostrar meu futebol novamente. Aí foi onde que eu voltei pro Curitiba novamente. Legal. E nessa volta pro Curitiba, inclusive, gente, lesão, pra você ver como são as coisas. Eu, como não consegui mais pra frente, daria meu joelho pra você. Na época, ter realizado esse sonho seu, como eu não consegui ter realizado como eu queria. Mas, depois desse baque, eu sei que é difícil, até psicológico, da gente voltar muito bem. Mas como você é um cara muito forte, é um cara abençoado, voltou pro Curitiba. O Curitiba era a Série A, Série A. né? E depois dessa trajetória de voltar de lesão, como foi voltar pro Curitiba, né? Que é a equipe aí que você diz que ama, e acredito muito nisso, até pelo que você passou. Como foi depois dessa readaptação, né? De voltar ao futebol com a lesão, óbvio, com um currículo muito melhor, né? Depois da primeira passagem pelo Curitiba. E como foi, né? Ter voltado pro Paraná e voltado com a recuperação da lesão. Cara, foi extraordinário, porque eu conheci o Barroca, treinador que hoje tá no CRB. Pra mim foi um paizão. Esse cara aí me ajudou de uma forma extraordinária, Thiaguinho. Ele teve paciência comigo, foi me colocando aos jogos no Paranaense, pra pegando ritmo novamente, depois da lesão. Cara, no Brasileiro eu joguei todos os jogos do Brasileiro. Todos os jogos do Brasileiro. E foi bom pra mim, cara, porque onde eu criei números novamente, eu peguei ritmo de jogo, e dali eu saí e fui pra uma Série A novamente.
o Curitiba realmente, de novo, caiu de novo nesse ano, 2020. Que pena. E saí daqui e fui pra uma Série A. Saí de lá contestado de novo. Mas aí é o que eu falo pra você. O jogador tem que aprender a lidar com isso. Sim, sim. E eu coloquei na minha cabeça, falei, caramba, velho, os caras estão me contestando. Como é que eles estão me contestando, sendo que eu saí daqui e fui pra um time da Série A novamente? Fui pra um clube, entre aspas, com nome na época maior, O uma Bahia. estrutura melhor, Exatamente. né? Então, Fui jogar uma Série A de novo. Então, quando caiu, toda vez que caiu, eu fui jogar uma Série A. você continuou na Série A. Eu continuei na Série A. Ah, alguma coisa tem. Matheus, você fez alguma coisa errada? Não, eu só joguei, fiz gol, participei, criei números, né? Então, é ter paciência com essa situação, né? De É porque torcedores também pegando não pé. é 100% também, né, Matheus? Tem aquela parte que, mesmo você muito bem, vai contestar, e tem aquela parte que realmente torce e pensa, pô, Exato. o cara não foi tão mal assim quanto a gente fala, quanto outros torcedores falam, né? Porque tem muito atleta aí que tá em time grande, que, pô, tem números e continua sendo contestado. Páginas esportivas acabam colocando notícias que às vezes até dentro do clube não é verdade, né? Exato. Mas enfim. E depois no Bahia, como foi jogar lá no Nordeste? Acredito que também o Bahia você já pegou a Fonte Nova novinha, Sim, né? sim. Pós-Copa, inclusive. Sim. Aquela torcida apaixonada. Jogar um Bavi deve ser muito bacana. Não sei se Eu não você cheguei chegou a a jogar. Não cheguei. Acho que você chegou no Brasileiro. Cheguei no Brasileiro. Bahia, primeira divisão. E acho que o Vitória tinha... Ou era a Série B ou Série C na época, né? Você não chegou a jogar o Baianão, né? Não, Baianão não. Baianão Então não. você chegou só pro Brasileiro. Só o Brasileiro. Como foi? Foi maravilhoso, cara. Lá é a torcida de massa, né? E... Só que eu tive poucas oportunidades também lá. Tricolor de ferro. Tá louco, o time... Quando eu cheguei, tio, o time tava todo encaixado, cara. Sabe? Mas mesmo assim eu tive, com o Dado Cavalcante, eu tive a oportunidade de jogar e mostrar a minha oportunidade. Meu talento lá. Sim. E... Eu tava, até então, na justiça com o Curitiba daí. Quando eu saí do Curitiba, eu entrei na justiça contra eles, né, com questão salarial e tudo mais. Aí o Bahia veio querendo que eu ficasse lá, fazer um outro contrato. Aí depois esse assunto acabou não desenrolando e eles pegaram e me afastaram. Aí não consegui jogar mais, mas joguei a Sul-Americana, joguei o Brasileiro ali e tudo mais. Foi um momento maravilhoso pra mim também ali. Foi um time muito bom de se jogar. Nessa experiência internacional com o Bahia, como você jogou a Sula, qual foi o jogo assim mais difícil que você achou ali? Ah, cara, foi um jogo lá no Uruguai, cara. Esqueci o nome do time agora. Você acredita? E outra, jogar... Só você sair do Brasil ali, Paraguai, Uruguai, Argentina, é só time cascudo, né, cara? Caramba, é um futebol totalmente diferente, mais totalmente guerreado, né? diferente. Mais força física. Exatamente. Não, mas foi gostoso demais, cara. Nossa. E a pressão da torcida também? Oh, cara, é muito bom, cara. Cara, com a torcida eu nunca liguei. É uma delícia jogar, cara. Não, eu prefiro. É uma delícia jogar, Em campo cara. que não tem torcida, por exemplo, hoje eu jogo amador, aí eu jogo a região inteira, mas você vai jogar contra certas equipes, não tem torcida, você fala, putz, cara, tá um joguinho morninho, não dá aquela adrenalina diferente, né? Você não escuta o cara te chamando de Cristo lá fora. Então, tipo assim, eu acredito que nessas experiências que você teve, ter jogado brasileiro, tantos brasileiros da Série A, Série B, que é uma coisa assim que é absurda, né? Eu sou totalmente grato de estar recebendo você aqui e orgulhoso, né, de ver o meu amigo, né, de tanto tempo ter passado por todos esses clubes, né? E uma coisa que eu deixo de mensagem pro pessoal, rapaziada, tá vendo? É um cara que não desistiu dos sonhos, é um cara que teve lesão séria, que teve aí problemas de ficar sem clube, enfim, várias situações e nunca desacreditou, né, Matheus? Colocou Deus, né, na frente. E acreditou no sonho dele. Então, você que às vezes aí tá com seus 18, 19, 20, 21, 22 anos e acha que o futebol acabou, meu irmão, se você acha que você tem qualidade e pode, né, correr atrás, isso aí, corre atrás. Isso aqui ainda, inclusive, vai pro recorte, hein, Maicão? Essa mensagem aqui. E porque assim, cara, a gente sabe... Eu, muito menos que você, né, Matheus? Não passei pelos clubes que você passou, mas o pouco que eu corri, eu sei o quanto é difícil. Treinamento, tá longe da família. Mas depois que você acerta também, meu irmão, fala pra mim. É uma experiência absurda. É a coisa linda. Aí você leva a sua família. Você faz os melhores passeios, você tem os melhores carros, você tem as melhores casas. Mas antes disso, no meio do sucesso, no meio de tudo isso, você tem o sacrifício, meu irmão. Então, se você não fizer... não vai cair do céu. Exatamente. Com certeza, não, você falou tudo, cara.
Não tem nem palavras para poder descrever o que você disse agora aí, porque é realmente verdade. E eu não parei ainda, mesmo com as lesões, mesmo diante dessas circunstâncias aí de praticamente, eu fiquei levando 2 anos, uma lesão conservador, não fiz a cirurgia, fui levando, jogava departamento médico, isso acabou me prejudicando de uma forma assim, Thiagão, complicada, negativamente. Porque Sabe? fisicamente você não se sente mais, pelo menos por um tempo, a mesma coisa, né? Exato. Não, eu não conseguia mais, cara. Infelizmente, não conseguia. Não conseguia desempenhar mais um bom futebol, né? Então, isso acabou me prejudicando. Até aqui na Inter de Limeira, na segunda passagem minha, né? E até por causa disso que eu não fiquei pra Série D, né? Por conta disso aí também, eu acredito. Mas hoje que eu tô bem, cara, eu tô treinando, continuo lutando, continuo buscando uma outra oportunidade, porque eu tenho 33 anos. E eu tô bem, cara, Muito novo fisicamente. ainda, Matheus. Cara, e eu quero jogar, E sabe? você é um cara que se cuida, você é um cara que não Muito, bebe, cara. não gosta da noite, né? Treina muito. Exato. Eu, mais do que ninguém, sei o quanto. Lógico que tem gente que te conhece muito, muito bem também. Uhum. Mas eu sei o quanto você gosta de treinar. Tá Eu louco. lembro que na época que a gente treinava junto, enquanto a gente dava 10 voltas, o Matheus dava 20. E nas 10 voltas ele dava volta na gente. Você lembra disso? Eu lembro, cara. E, então, assim, sempre foi um cara muito profissional, que treinou muito. Então fica aqui, né? Também aí aberto, né, Matheus? Eu não sei como tá aí pro próximo semestre, né? Como você acabou de jogar o Catarinense, é isso, né? Joguei o Catarinense. Pelo Concórdia, né? E agora tá aí livre no mercado, esperando uma boa oportunidade, né, Matheus? Vamos ver o que vai acontecer, né, Thiaguinho? O mercado ele é complicado. Você tem que estar dentro, ter número, sequência para você ser contratado, infelizmente. Mas eu tenho certeza, cara, o que for para ser vai ser, Thiaguinho. Minha vida tá nas mãos de Cristo, né? Eu sei do que eu vivi, do que eu passei, das experiências que vivi ao longo desse tempo em casa também com as minhas filhas, minha esposa. Ela pode falar melhor também sobre isso aí, mas foi um momento de muito aprendizado, meu amigo. Confesso pra você. As pessoas acham que, Thiaguinho, que a vida é apenas glamour no meio do futebol. Eu pensava isso não também. Não é, cara. Eu pensava isso não também. Não é fácil. E quando você passa por uma situação complicada, como é lesão, te atrapalha no seu trabalho, cara, pode perguntar pra qualquer jogador, mexe com a sua cabeça. Mexe com o seu psicológico. Pra nós que vivemos, né? Eu, querendo ou não, direta e indiretamente, eu ainda vivo por causa do esporte, né? Eu jogo amador, ganho minha gasolina de avião aí. Não, já foi bom também. Craque. Eles têm bons números também, mas o meu problema, às vezes, também é uma lesão ou outra que acaba me atrapalhando. Inclusive, no começo do ano eu tive uma lesão de tornozelo, consegui recuperar. Fui jogar uma final em Cordeiro mesmo, machuquei o outro tornozelo. Então, tô aí praticamente em 4 meses, eu tô 2 meses parado já no ano. Sim. Então, isso pra gente, que a gente gosta de fazer muito isso... É muito ruim, não é? É horrível, né? E fora os outros compromissos, né? Porque assim, que nem eu participei aí de uma outra matéria, né? Inclusive, Paulão, um abraço. Central do Amador, tamo voando, né? É o seguinte, eu tive que escolher... segurar de novo, porque daqui a pouco tem mais outras competições importantes, e se eu não cuidar, eu não jogo. Então, só quem passa por isso sabe o quanto é ruim, quanto é difícil. Matheus, agora pra gente ir mais próximo, que a gente tá aí 5 minutos. Nossa, passa rápido, né, cara? Nem parece uma horinha, passou, vai tudo isso já, você acredita? Você tá brincando, 5 minutinhos a gente tem aí. Depois, né, que você saiu aí do Bahia, aí você foi pra onde depois, né? Depois do Bahia. Vim pra Inter de Limeira. Veio pra Inter, aí você foi muito bem no Paulistão, né? Muito bem. E depois do Paulistão com a Inter, você foi pra onde? Pro Avaí. Voltei pra Série A novamente. Aí você voltou pra Série A. Uhum. Aí foi pro Avaí. E como foi essa passagem no Avaí? Então, também? Ali que começou meu problema, no joelho. Aí depois do Avaí, as coisas começaram a acarretar de uma forma negativa pra mim, porque eu não conseguia mais desempenhar e jogar. Saí dali do Avaí, fui pra Ferroviária, jogar o Paulistão. Não consegui jogar tanto também, mesmo, mas tava com muitas dores, cara, muitas dores. Saí dali, fui pro Remo. Lembro. Lá no Parazão. Exatamente, onde eu tava tomando muita injeção e tudo mais. E começou muito bem, inclusive, né, Matheus? Muito bem, cara. Mas o problema ainda era a lesão. Aí esquece, aí pegou minha cartilagem e não conseguia mais jogar. Aí eu tive que realmente parar e fazer uma cirurgia pra poder voltar a jogar. Você refez uma cirurgia, então. A cirurgia na época que você fez... Era como se fosse, chamam aí de raspagem, essas coisas? Não, ela outra... chama subcondroplastia, chama. Certo. É tipo uma cimentação sintética no joelho ali, que colocam na parte
da cartilagem, se eu não me engano. Acho que é isso aí mesmo. Que é onde você já tava sentindo Exato. praticamente osso com osso ali. Já não tinha mais cartilagem ali pra fazer essa flexibilidade dos movimentos e tal. É onde você sentia dor. Exatamente. Então, depois daquela cirurgia ali, cara, hoje eu tô apto pra jogar. Aí foi onde que eu voltei a jogar Voltou pra Inter. Voltei pra Inter. Cara, aqui eu fiquei um pouco decepcionado, na verdade, na segunda passagem, porque o presidente me ligou e falou, Matheus, eu preciso de você, um cara como você, pra Série D. Eu falei, cara, eu topo. Se você tiver paciência comigo pra eu poder desempenhar de novo, né, o meu trabalho, eu Você quero foi ficar. sincero com ele. Fui sincero. Também. Falei toda a verdade pra ele, cara. E é um cara muito do bem, gente boa pra caramba. Cara, e tava voltando de cirurgia, eu fiz muito poucos treinos com a equipe, sabe? Assim, não fiz coletivo, nada disso. E o treinador veio pra mim e falou pra mim assim, Matheus, você joga do quê? Pô, peraí, pô. Treinador que não sabe o atleta que tem no quartel ali, no elenco. Exato. Já começou brincando, com todo o respeito do mundo. Cara, eu já pensei, caramba, esse cara vai me colocar de uma posição diferente. Te colocou de ponta, pô? Não, pô, não. Pelo amor, antes fosse. Antes fosse. Beleza, me colocou de primeiro volante, cara, que eu não jogava... 10 anos ali, praticamente. 10 anos, cara, e eu voltando de lesão, sem ritmo nenhum de jogo, entrei contra o Santos. E o nosso time tava muito bem, realmente muito bem. A gente até classificou, né? Perdemos depois pro Red Bull. Red Bull. E esse jogo aí eu entreguei uma bola no pé do Casares, justo no pé do Casares. E o goleiro não jogou pra mim, só que isso aí foi exclusivamente meu erro. Eu não olhei, sabe? O jogador brasileiro tem uma mania de você não olhar. Tomar a decisão sem olhar, né? Exatamente, de não olhar. Aí eu fui devolver a bola pro goleiro novamente, a bola saiu mascada, caiu no pé do Casares e gol. Aí depois daquilo ali, o treinador, não sei o que aconteceu, não quis mais eu, o presidente não quis também mais e vida que segue, mandou embora lá, acabou o campeonato, vai embora. Eu fiquei parado. Aí fui jogar o Catarinense agora no Concórdia. Voltei a jogar agora. E assim, depois dessa questão, né? Pô, mandou embora. Não mandou embora. Acabou não, tô dando um exemplo. Ele não chegou a trocar uma ideia com você? Ou, tipo assim, foi profissional? Nada. Matheus, obrigado Esquece. pelos seus serviços prestados e Esquece. É isso. Esquece. E olha hoje. É por isso que eu fiquei um pouco chateado. Complicado. Porque assim, o cara me ligou, me mandou mensagem, falou, eu quero você aqui. Eu preciso de você aqui. E eu fui sincero, falou, me dê paciência. Só que o futebol brasileiro é isso aí, Thiaguinho. Se você... É pouca paciência, né? É resultado imediato, né? Se você erra uma, cara, você já... Crucificado por 10 coisas boas que você já fez. E não é só... O Brasil é um pouco complicado que tem isso. A falta de paciência pra quase tudo, né? Exatamente. E no Concórdia agora? Foi muito bom. Foi bom pra você? Foi Catarinense muito. Ali? Eu fui sincero com o diretor também. O diretor me ligou, conversou comigo. Matheus, como você tá? Eu falei, tô bem, tô treinando aqui. Né, eu confesso pra você que ainda sinto algumas coisas, mas, cara, eu tô desempenhando meu trabalho, meus treinos normal, 100%. Falei assim, agora se for pra eu sair daqui da minha casa e ficar um mês e você me mandar embora, né, por conta do joelho, cara, eu nem vou. Thiaguinho, eu juro pra você, cara, isso aqui é a experiência que eu tive com Deus. Fala a verdade, aqui pra todos vocês. Antes de sair de casa, eu com a minha esposa oramos, cara. Eu falei assim, Senhor, se não for pra tua vontade, não me deixa eu ir. Fecha as portas. Fecha as portas de todos os times se o senhor não quer mais isso pra minha vida. O cara me ligou, conversei com ele, negociamos até valores naquele dia. Aí fui orar de novo a Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade, que ele possa aceitar aquilo que eu pedi e ter paciência comigo. Cara, ele me ligou no outro dia e falou assim, só vem, tá tudo certo. Já conversei com o fisioterapeuta e tudo mais. Cara, quando eu cheguei lá pra fazer os testes físicos, Thiago, juro pra você, eu não senti nada no meu joelho, cara. Deus é bom demais, Matheus. Cara, eu nunca fui... Pode perguntar, pra que você quiser lá pra minha esposa. Eu fiquei lá o catarinense inteiro. Eu não fui uma vez no departamento médico cuidar do meu joelho. Não deu trabalho nenhum, não doeu, nada. Aí, treinando pra jogar a Copa do Brasil, meu zagueiro me deu uma joelhada na costela. Aí já não tinha mais nada a ver com a lesão. Maravilha. Aí brincou. Quebrou minha costela, e cara. E já tá quase voltando? Como é que tá? Já tô treinando tá normal. Treinando, tranquilo. E já tá esperando agora o segundo semestre agora acontecer alguma coisa bacana. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, né, meu amigo aí. Bom, infelizmente a gente tá chegando ao fim. Eu acho que 1 hora é pouco. Vou ter que conversar com o Maicão aí pra jogar nós pra um outro horário, 1h30. E, Matheus, cara, é muito bom receber você aqui. Pô, que história, né? Tem muita coisa que a gente, por ser amigo, a gente sabe de muita coisa, mas muita coisa eu tô sabendo hoje. É muito bom saber de tudo isso.
Agradecer você por ter aceitado o convite de primeira, assim, não precisei ficar, né? Porque tem uns perninhas aí que nós manda mensagem e não responde a gente, mas é brincadeira, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que todo mundo tem compromisso, mas a gente espera receber você mais vezes aqui. Quem sabe agora, depois, nesse segundo semestre, você assinar com um grande clube, fazer um bom campeonato e voltar aqui com novas histórias. Pô, Thiaguinho, só quero agradecer você pela oportunidade, cara. Ver você assim tão bem, né, desempenhando um papel tão bacana como é esse, cara. Eu fico muito feliz. Você é um cara do bem, tem um coração bom, meu amigo, meu irmão, desde criança, isso não é resenha, é verdade. Verdade. Que Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais e quero poder estar de volta aqui numa outra oportunidade, né? É muito bom contar as histórias, né? Tem muito mais coisa pra gente se falar. Eu sei que o tempo passa muito rápido. Infelizmente, pô, 1 horinha passou voando. Passou voando, mas eu quero te agradecer por essa oportunidade, esse convite que você me concedeu aí. Cara, sucesso pra você. Irmão, agradeço, né, mais uma vez. Assim, fico até sem palavras pelas palavras que você citou hoje. Realmente me vejo muito bem com família, né? Meu filho, minha esposa. Amor, te amo. Obrigado por toda a força. Meu filho, a minha pequena também, a Lara, o Thiaguinho, enfim. Só agradecer e que esse projeto aqui é o primeiro, né? Podcast com um cara tão grande igual você é. Honra. E que a gente faça história aí, que você volte aí nos próximos, né? Que a gente tenha. E continue também nos acompanhando, né? Pede pra família se inscrever no canal. E mais uma vez, Matheus, obrigado. E vamos pra cima, tô na torcida por você sempre. Eu só quero te fazer uma pergunta. Você vai me dar a oportunidade de jogar com você novamente aí ou não? Espero que sim. Hã? Espero que sim. Por favor, né? Isso é conversar. Isso aí é conversa de bastidor, porque a gasolina de avião é alta, mas o homem me ganha só de dar esse sorrisinho branco dele pra mim aí. Bom, assim chegamos ao fim, ao resenha com o Thiaguinho. Agradeço aí o Maicão da Kings Studio, né, que é o pessoal que é o portal de comunicação, né, resenha com o Thiaguinho, como vocês viram aqui o podcast inteiro, e Matheus Galdesani, nosso primeiro convidado aí, é uma honra. Então, Central do Amador e resenha do Thiaguinho juntos numa missão só. Valeu.